Obrigado, meu Pai, por esse dia 7 de julho de 26. Aprendemos aqui, Pai, a Tua palavra, através do Espírito Santo que nos fora ortogado. Quando eu leio Romanos, capítulo 5, do 1 ao 5, aí o Espírito Santo, ele nos fora doado de graça, para que aqui eu venha expor a Tua palavra, para que meu irmão do outro lado venha entender que o mistério que eu estava oculto já fora revelado ao meu coração, revela, né, ao coração daquele irmão que venha ouvir esta palavra, porque se abrir o coração e deixar entrar essa palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela entra e divide alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta ao teu coração, porque são palavras de verdade que libertam o coração. Por isso, né, a tua palavra diz, foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou, já nos libertou, não vai nos libertar se eu fizer isso, fizer aquilo, que não, já nos libertou. Entramos aqui na graça, no Evangelho, na presença do Senhor, quando aqui pregamos a Tua palavra e aqui colocamos em prática, focando nela, obedecendo ela e trazendo o poder dela, porque a palavra é o poder do Evangelho revelado aos corações, como diz a Tua palavra, meu Pai, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Não pelas minhas obras, mas as obras que o Senhor, meu Deus, preparou através do Teu Filho naquela cruz e trouxe para nós obras de antemão preparada, porque somos um predestinado, somos um eleito, somos aqui um separado, um consagrado, um ungido e na rocha plantado, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, de amor e perdão, e mora já em nossos corações. Obrigado, meu Pai, por tudo. Obrigado, 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 porque o amor está em nossos corações. Se eu demorasse e não entendesse a palavra do Senhor, estaria em trevas, não veria esse amor. Hoje eu tenho no meu coração o amor e o perdão, esta linda palavra dentro do meu coração. Mas que vontade de falar palavras espirituais gravadas no meu coração. Eu só falo palavras doces, que ela vem do coração do Senhor, ela vem recheada de amor e perdão. Mas que vontade de falar palavras espirituais gravadas no meu coração, o amor de Deus e o lindo perdão. Glória a Deus, obrigado, meu Pai, por tudo. Graças a Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que me ouve nesta manhã. A Escritura, né? Ela foi inspirada por Deus. O Evangelho, revelada, porque temos que receber a revelação do Evangelho para trazer boas novas da salvação. Porque aqui, debaixo da graça do Evangelho, somos o odre novo. Palavras novas são boas novas da salvação, como já profetizara Isaías 61, do em diante. Então temos que ouvir que tudo na cruz e até o templo cair, lá ficou a Escritura, para que aqui você entendesse quando você lê João capítulo 16, 12 e 13. Eu tenho muitos que vou dizer, fariseus, saduceus, que lá havia antes da cruz, mas vocês não vão poder suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, convencerá aquele que aqui entrar por essa porta e ficar plantado na rocha, que é a palavra de Deus. Então, Deus quis revelar esse evangelho para mim, para você, para aquele que crê. Quando você lê e entende, Colossenses 1, versículo 27, ele revelou para nós. Então, por isso que o 24 de Colossenses, a igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça, que ele habita para ensinar aquele que quer aprender a graça, o evangelho, o poder
que está em nossos corações. Então aqui eu vou explicar, né? Eu vou expor aqui a palavra de Deus, né? Já se cumpriu pelo Filho. O Filho estava no Pai, mas o Pai envia o Filho, porque ele não podia, né, contar as verdades que libertaria o povo. Ele foi aos poucos se declarando, como se declarou João 14:9 a Felipe: Felipe, você está tanto tempo comigo e não conhece o Pai? O Pai estava em Jesus de Nazaré, o Nazareno, que ficou na cruz no corpo dele. Aí você nasceu da água do Espírito, João capítulo 3, versículo 5, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ignoram isso e aqui está a palavra do Pai. Vamos ler aqui, 24 de Lucas, versículo 44. Jesus explica as Escrituras, que se cumpriu, que foi inspirada por Deus, para que a profecia na cruz se completasse, e aí o Evangelho viria para Paulo. Paulo não está aqui, tá? Eu vou ler aqui, você não vai ver que Paulo não está aqui. Paulo veio depois da cruz para aqui revelar o Evangelho. A igreja de Romanos e Hebreus, final de Atos, começa o Evangelho, que é liberdade em Cristo. Não é libertinagem, é liberdade com Cristo. Por isso tudo eu posso naquele que me fortalece. Né? Filipenses 4, versículo 13. Mas nem tudo também me convém. Aí eu tenho que separar a lei, né? Deixar a lei de lado e trazer a graça do Evangelho, que é pureza, que é conforto e consolo para um coração. Então, 24:44 de Lucas, a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, então ele já falou. Aquele povo que lá havia, primeiro século, já aconteceu tudo lá e jogam para cá hoje. O inferno, o diabo, o tribunal de Cristo, né? O juízo, tudo foi lá. Porque Mateus 22, 23 31, não vai entrar carne, né? E espírito, não vai entrar carne e sangue lá no céu para casar com alguém, não. Não vai haver casamento mais lá, porque aqui você casou com a sua esposa, você é uma carne com ela, e aqui Deus casou com você, para fazer você entender que o evangelho dele é o poder na tua vida e daquele que crê. Então assim Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Por isso que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 10, 1 ao 4, transição da lei para a graça. Aqui eu estou lendo a Escritura. Aqui eu estou na lei de Moisés, tá? Entendendo o Evangelho. Nós, nos profetas, nos salmos. Então, 45. Então, eu abri o entendimento para compreenderem as Escrituras. Tá? Eles lá não entendiam a Escritura, ainda mais o Evangelho, que é revelado. Muitos pastores não entendem o Evangelho e joga você, né, no inferno. Diz que o diabo vai te pegar, diz que você... Gente, é muita coisa que se falam aí que não tem que dar ouvido à lei de Moisés, tem que dar ouvido à lei de Deus. Não matar, não roubar, não adulterar, não fofocar. Aqui temos que apenas que ler a palavra e expor a verdade que liberta no coração. 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender a Escritura. 46. E lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Quando você lê João capítulo 11, 25, ali os profetas. Ele falou o quê? Eu sou a ressurreição e vida. Ele surgiu dos mortos e veio para nós, em espírito e verdade. Quando você entende, Lucas capítulo 13, versículo 31 e 32. Ali Herodes manda recado para Jesus, dizendo que ia matá-lo. E ele, em resposta a Herodes, falou: hoje e amanhã eu expulso o demônio e curo o enfermo, e no terceiro dia eu mato. Ele matou na cruz, quando você lê Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Jesus participou no corpo de carne, para que por sua morte de cruz matasse, aniquilasse e acabasse com essa turma. Então, quando você prega diabo, quando você prega demônio, gafanhoto, inferno, tribunal de Cristo, juízo, tudo foi lá, primeiro século até a queda do templo. Muitos passam pelo juízo hoje, porque na mente. Estão aí de tornozeleira eletrônica, estão presos em prisões porque cometeram ato errado. Então, já compareceram aqui
ao tribunal dos homens, porque sofrem um dano por não entenderem a graça. O evangelho já está no nosso coração. Então vamos entender. E lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, 47. E que em nome se pregasse arrependimento de pecado, remissão de pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. Você lê Romanos, capítulo 6, versículo 13 e 14, o pecado não terá, olha o verbo, não terá, hoje não tem domínio sobre o porque não estão debaixo da lei, mas a lei acabou. Estão debaixo da graça do Evangelho, onde o Evangelho é o poder. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Não segundo as minhas obras, mas é que ele preparou lá de antemão e trouxe para mim, 2,10 de Efésios. Hoje eu ando nela, para que eu entendesse o Evangelho. E aqui pregasse para você entender esse mistério, que estava oculto, agora no coração. 48. Vós sois testemunha destas coisas. 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. A fé, a promessa, já chegou para ir lá, chegava para ir lá. Paulo, né, tomou posse da fé da promessa e Paulo era taxado, que ele era da seita nazareno, porque os pais deles eram. Como hoje, a Assembleia de Deus é uma seita de nazareno, porque os filhos seguem o pai e pregam aquilo que o pai está ensinando ali. Diabo, inferno, a volta de Jesus, estamos aguardando Jesus ainda. Ele veio no primeiro século, num corpo de carne, ele ressurgiu dos mortos, veio na ressurreição na vida, e aqui nos entregou o Espírito Santo, que hoje mora dentro de nós, para nos ensinar essa maravilha de palavra. 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. 4,14 de Romanos, enviou a fé e a promessa, e lá eles receberam. E aqui nós recebemos de graça, porque não merecíamos, ele nos deu. Permanecei, pois, né, na cidade, até que do alto seja derramado, revestido do poder. Atos 2:1, o poder do Evangelho, ali o Espírito Santo vem para aqueles que lá estavam, e aqui chegou para nós, com conhecimento, entendimento, sabedoria, porque Jeremias profetizou, capítulo 3, versículo 15. Pois você entende essa maravilha, porque é Deus que revela, é Deus que usa aqui, né, todos nós, para entendimento desse ministério. Agora vamos ler aqui Atos, né? Capítulo 1 de Atos, versículo 16, para ter entendimento. A escolha de Matias, Judas, né, tomou Santa Ceia, que era a parte judaica, e acabou traindo Jesus. Como hoje, tem muitos traidores da pátria aqui no Brasil, né, que trai o Brasil, muitos traem o pastor, muitos traem os irmãos nas igrejas ali, às vezes não paga suas dívidas e fica devendo, e fica aí fazendo campanha com a de libertação, que é de maldição, e fica preso a uma doutrina, que são vários estranhos. Então aqui escolheram Matias, né, porque jogaram sorte, escolheram Matias, mas Paulo vem pós-cruz, para entendimento da palavra. Aqui está, Atos 1,16, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, né? Que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então, Judas traiu. Aí vem aqui, 21 de Atos, para entendimento. É necessário, pois, que 2 homens que nos acompanharam todo o tempo, Paulo não está aqui, tá? Paulo vem depois, tá, da ressurreição, para explicar o Evangelho. Há tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. 22. Começando o batismo de João. Batismo das águas. Por isso, era um pecado de arrependimento antes da cruz. Agora, pós-cruz, lá, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, ali ficou o nosso velho homem. Esse batismo que nos serve hoje, para que nós venhamos entender que hoje nós temos o Espírito Santo em nós, para combater o bom combate da fé, como Paulo falou, 2 Timóteo 4,6. Combati o bom combate, cumpri a guerra e guardei a fé. Hoje a fé está em nós, para que nós venhamos combater o bom combate e pregar a verdade. Até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se tornou testemunha conosco da sua ressurreição. Por isso ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25, já aconteceu.
José, chamado Barrabás, né, cognominado Justo, e Matias, os dois ali jogaram sorte para escolher um. 24. E orando, disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Então jogaram sorte, escolheram Matias, tá? E Paulo não foi na sorte, Paulo foi revelação que recebeu de Deus. Ressuscitado, chamaram a Paulo para poder trazer o evangelho. 25. Para preencher a vaga neste ministério. Então tinha uma vaga lá sobrando, ele entrou no meio. Mas o que Matias fez? Aqui não diz que ele não fez, né? Não diz o que ele fez de bom para o povo que estava lá. Ele só foi escolhido para completar os 12. Para ali fazia número, né? Por isso que a palavra é viva e eficaz, penetra e nos ensina aqui essa palavra. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se extraviou, né? Judas enganou, tu indo para o seu próprio lugar. 26. E os lançaram em sorte. Não, sorte é o que? É um jogo de futebol, jogo de porrinha, jogo do bicho, qualquer jogo é jogo. Então jogam muito em Jesus dentro das igrejas. Faz isso, faz aquilo, joga um dinheiro lá, você vai ganhar muito depois. Prosperidade, né? Que dizem aí, campanha da prosperidade. Mas você já é rico, já é próspero. Deus te deu tudo, não falta nada para você. Para não se meter nisso, sair disso, que sair a falcatrua. 26. E os lançaram em sorte, vindo a sorte que recair sobre Matias, sendo-lhe então votado no lugar com os 11 apóstolos. Então, completou os 12. Aí você vê que lançaram sorte. Agora, Paulo não. Paulo foi escolhido separado. Capítulo 1, versículo 1 de Romanos. Paulo separado para o Evangelho. O ministério da paz, da alegria do Espírito Santo no nosso coração. Então, aqui, 10 de Romanos, né, versículo 16. Então, o Evangelho já foi pregado a toda criatura. Temos que entender e crer para aqui falar a verdade. Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem, a terra continua, a terra cósmica não acaba. Então, 12:7 de Eclesiastes, o corpo ele volta à sepultura, que é o inferno, e aqui o Espírito Santo volta para Deus que nos deu. Isso automaticamente acontece, mas segundo a lei de Moisés que eles pregam aí, né, vai todo mundo para o inferno, vão esperar o arrebatamento, não. Já aconteceu tudo isso aí. Colossenses 1:13, ele nos transportou das trevas, que é a lei de Moisés, para a luz do Evangelho, que é Cristo no nosso coração, o amor e o perdão. Então, 10:16 de Romanos, mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois aí diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transformou, é a palavra que nos trouxe um grande amor que eu no nosso coração. 18. Mas por pergunta, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Então a voz de Deus já foi falada, já foi aqui colocada em prática e todos já ouviram. Só não se converte quem não quiser. Então não tem que aceitar Jesus, tem que se reconciliar com ele e aprender o evangelho. Por isso, 2 Coríntios 5:18. 2 Coríntios 5:18. A reconciliação tem que acontecer para que você venha crer no Evangelho, não na lei de Moisés. A Escritura se cumpriu para que o Evangelho hoje tivesse com as portas abertas e você entrasse aqui na arca de Deus, não na de Noé. A de Noé estão vendendo, a de Deus não. Ele já pagou um preço para que nós hoje estivéssemos dentro dela. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, as suas palavras, até o confim do mundo. 19. Pergunto, mas porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vou expor em ciúme, está o gentio estava vindo, né? Por isso o ciúme dos judeus para com o gentio, com um povo que não é nação, com gente, gentio, insensato, eu vos provocarei a ira. Então, o que os da lei têm? Ira, raiva, inveja, eles querem o poder, tanto político como poder de pastor. Por isso essa briga aí no governo. Eles querem poder ali para mandar e desmandar e fazer o que eles querem, mas aqui não, tem que colocar ordem na casa. Aqui fez, tem que pagar, porque cometeu a obra da carne, tem que pagar um preço. Mas o pecado, com o entendimento, ele foi abolido. Por quê? Foi tirado. Por quê? 1 João 3, versículo 4, 5, 6. Ali eles transgrediam uma lei, não obedeciam a Deus, nem a Jesus Cristo. Então, eles foram sentenciados
Malaquias capítulo versículo 1. Como hoje tem muito sentenciado. Aí vem a autocondenação na cabeça. Por quê? É do céu no inferno. O Brasil perdeu, então muitos estão chorando, estão sofrendo, rasgaram até a camisa. Por quê? Não chegaram até Deus. Quando você chega até Deus, você tem um proceder de um cristão. Entender esse amor de Deus no coração, esse perdão, porque vem do Pai para o teu coração. Então, 19, né? 10, 19 de Romanos. Pergunta, mas porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos coloquei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata. Eu vos provocarei a ira. Tá? 20. Isaías, mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, olha só o que fizeram lá. Israel, tá? Aqui o povo aqui de Deus, do Brasil, é um povo abençoado, predestinado, eleito, separado, plantado na rocha, com uma só oferta. Deus aperfeiçoa a igreja para sempre o nosso coração, com o amor dele e o perdão. Agora, muito procuram obras a fazer, procuram isso, aquilo e se envolve em facção, em grupos, né, que vão saindo por aí e falando aquilo que não foi revelado. Agora aqui não. Aqui aconteceu a revelação, Deus é amor e perdão, para que nós possamos ter mansidão, domínio próprio e paz no coração. Agora, 21. Quanto a Israel, porém diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Estendeu a mão? Não estendeu. Mas quando você lê João 16, 7, que ele falou, é melhor que eu vá. Então, o que ele fez? Ele veio e fez casas aqui. Por isso, João 14, 1, não turbe vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, não teria dito, vou para o Pai. O Pai chega no nosso coração e fica. Para quê? Para ter amor, ter perdão, ter paz, a alegria do Espírito no coração. Isso são galardões que já temos aqui nessa terra, maravilhosa e linda. Agora, o Espírito aqui é de Deus. O Espírito aqui volta para o Pai, do Sete Eclesiastes. Então, temos que entender isso. Nós temos que praticar o bem já aqui, nessa terra. E se era quem? Se eu demorasse e não entendesse a palavra do Senhor, estaria em trevas, não veria esse amor. Aí, Colossenses 1,13. Nos transportou do império das trevas para o reino do Filho de seu amor, tirando a lei do meio e trazendo graça, que é salvação, é amor e é perdão. Por isso, Efésios 1,13. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa no nosso coração. Então a promessa e a fé já está aqui, ninguém tira isso. Quando você lê Isaías 49, 1,17, está lá, o nosso nome está aqui. Na palma da mão dele, não tem quem possa tirar nem colocar, já está lá. É só você crer e acreditar. Que desceu do céu, embora em você, ô glória, obrigado meu Pai por tudo, você possa ter um dia maravilhoso, entender, e dê um like para que cresça essa palavra aqui, em cada coração, o amor de Deus e o perdão, glória a Deus.